Como entrar no ambiente fala. Aí sabe, o pessoal fala que é, mas ainda não. O pessoal ainda deve estar tentando entender o que é. Você já entrou agora? Já, mas eu tô tentando sair aqui. Tá, tem 4 pessoas aqui. Travou e está voltando agora, né? Mas o Senhor vai continuar falando conosco, amém? Eu creio que agora nós vamos, né? Já oramos antes pedindo que o Senhor coloque aqui, né? Tudo aquilo que nós precisamos para esse momento, né? Deu uma travada, mas nós estamos voltando aí, amém? Vamos só esperar um pouquinho as pessoas estarem reconectando aí de novo, entrando, né? Para a gente continuar essa palavra e saber que o que o Senhor quer falar conosco, né? Como o Senhor quer nos usar através dessa passagem aqui na vida, né, de Eliseu e do seu servo, né? Então, nós podemos continuar para que a gente possa falar sobre isso, para que a gente possa continuar, tá certo? Então, vamos lá. Creio que não vai mais cair essa internet agora, em nome de Jesus, né? Mas uma coisa que é muito importante a gente entender que são situações que às vezes nos paralisam, não é mesmo? Então eles estavam diante de uma situação terrível, mas o servo, ele olhou e viu a dificuldade, mas Eliseu disse para ele, não tenha medo, não temas. Então todas as vezes que na nossa vida nós temos situações terríveis ou ouvimos de alguém, porque tem 2 momentos aqui, tem algo acontecendo. Um que estava precisando, que era o servo, de uma palavra de conforto e um que estava dando essa palavra de conforto. Então, muitas vezes nós estamos dando uma palavra de conforto e muitas vezes nós somos aqueles que precisamos de uma palavra, amém? Para sair das dificuldades. Então, é alguém que vai estar nos ajudando. Ele diz lá no versículo 16, não temas, porque aqueles que estão conosco, só tinha os 2, mas ele já estava vendo. São muito mais numerosos do que aqueles que estão com ele. São muito mais numerosos, né? Então a gente pode perceber aqui que algo vem acontecendo. E no Salmo 34, versículos 7 e 8 diz assim, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E essa é o que Deus tem feito na vida de Eliseu. Ele tinha tanta certeza daquilo que Deus era na vida dele, aquilo que Deus fazia na vida dele, que ele fala isso e ele pede para Deus abrir os olhos do servo. E ele então vê tudo isso. Agora, no 18, ele vai continuando e então os arameus desceram em direção a Eliseu. E Eliseu então orou. Gente, essa passagem aqui ela é muito interessante. Ele tinha um poder tão grande, uma convicção tão grande de oração, um poder do alto para aquilo que ele falava. A palavra dele se tornava uma realidade. Ele orou novamente e disse para o Senhor, Senhor, cega os olhos desses homens. E o Senhor os feriu com cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Aí Eliseu disse para eles, olha, não é esse o caminho, nem é essa cidade, nem é esse lugar que vocês procuram. Sigam-me. E eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Sim, eles estavam procurando Eliseu. Mas Eliseu estava dizendo aqui, não era engano, tá? Não estava enganando eles, mas estava dando a eles a direção oportuna de estar à frente do rei de Israel. Por quê? Porque ali ia se operar maravilhas. Se o que acontecesse neste lugar só fosse uma ação para
para Eliseu e o servo, não ia ter tanto poder daquilo que Deus ia fazer na vida do povo de Israel. Então por isso ele sai dali, ele vai com eles e ele os guiou até a cidade de Samaria, que era o reino do norte. Então o rei estava ali e quando chegou nessa cidade de Samaria, o que acontece? Ele ora novamente no versículo 20 e diz: Senhor, abre os olhos dele, para que eles possam ver. Então o Senhor abriu os olhos e eles viram. Olha só que coisa maravilhosa. Ele manda fechar os olhos, leva aquele povo, aquele monte de exército, o exército assírio, o exército do inimigo, sobre o comando dele, sobrenatural. Eles deveriam estar apavorados com o que estava acontecendo. O caminho, eu estava lendo algumas coisas, era um caminho muito difícil para se passar e com certeza eles foram tateando, foram preocupados, eles não sabiam o que estava acontecendo, mas é isso que o Senhor faz, ele cega os nossos inimigos. O Senhor tem planos, querido, o Senhor tem planos para nós. Ele vai nos mostrar como devemos agir diante das situações. E quanto mais eu tenho intimidade com Deus, quanto mais eu busco o Senhor e me firmo na palavra, mais o Senhor opera. Opera a ponto de cega e depois abre os olhos daqueles homens. Imagine quando aqueles homens abriram os olhos. Eles estavam diante do rei de Israel. Aí o rei de Israel deve ter ficado tão surpreso que ele disse assim: eu devo matá-los? Devo matá-los? Ele faz essa pergunta 2 vezes. Eu devo matá-los? Olha o que Eliseu responde: não, rei, não faça isso. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que sirvam comida, bebida e deixem que eles voltem ao seu senhor, que era o rei da Síria. Então o rei preparou um grande banquete e terminando eles de comer e beber, mandou de volta para o seu senhor. E assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Queridos, quando nós agimos com um coração de paz, um coração tranquilo, contrito, por quê? Porque ali era uma situação de extrema dificuldade. Mas o Senhor diz para nós que não é contra carne e sangue que nós estamos lutando. Nós estamos lutando contra os principados, contra potestades, não é isso? Então ele estava ali dizendo essa palavra para o rei. Ele estava dizendo: nós não vamos matá-lo. Muito pelo contrário. Vamos dar a eles um banquete. Um banquete. Ali é uma realidade espiritual que abre os olhos, quando ele abre os olhos do moço, e depois com a realidade terrena, quando ele cega os olhos. Então há um paralelo entre a nossa vida normal, a nossa vida natural, com a nossa vida espiritual, que demanda sim, demanda tempo, demanda intimidade com Deus. Se nós não tivermos isso, essa nossa batalha pela fé, porque nós estamos o tempo todo, sendo bombardeados de muita maneira. E nós estamos vivendo um momento muito difícil, não é verdade? Nós sabemos que tem pessoas com depressão, tem pessoas tristes, tem pessoas que não sabem o que vão fazer. Mas nós devemos ser aqueles que oramos para que Deus possa mostrar para cada um essa realidade espiritual, que é o invisível, que nós não estamos vendo com nossos olhos naturais, mas elas já existem. Deus já deu ordem. Deus já visitou o nosso futuro. Então a gente já sabe, nós devemos crer e confiar que Deus preparou todas as coisas e não nos entrarmos em desespero, não tentarmos fazer da nossa maneira, porque aqui houve um mover sobrenatural na vida daquele povo, que eles viram o poder de Deus. Por isso, cegou os olhos dele e depois abriu para que eles vissem como eles eram tratados. Eles comeram, beberam, o rei deu um banquete para eles e mandaram ele embora. E depois dali houve paz, porque, claro, devolveu o exército, ele tinha todas as chances de matar, mas ele não fez isso a mando de Eliseu. Por quê? Não era isso.
que estava proposto no coração dele. O que ele queria era paz. Então a gente vê em Eliseu, além de um homem que estava ali, sendo sempre com a intimidade com Deus, ele era um homem de paz, ele é um homem que tinha um coração voltado para as questões do reino de Deus. E o reino de Deus, ele nos diz: aquietai-vos, diz o Senhor, e saber que eu sou Deus. Está lá no Salmo 46:10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E muitas vezes a gente lê isso e não crê. Quando vem uma situação difícil, sim, nós nos balançamos. Vem uma situação difícil, nós ficamos, sim, mas às vezes abalados. Mas imediatamente nós temos que buscar uma palavra de conforto, buscar alguém que ore conosco, buscar força no nosso Deus, porque só Ele pode nos livrar. Só Ele, naquele momento, pode estar fazendo algo. E muitas vezes os nossos olhos estão como o do servo. Os olhos estão fechados. Nós não estamos conseguindo ver uma saída. Às vezes é um casamento, às vezes é um filho, né, que está desviado, que está nas drogas ou que está com algum tipo de outro problemas. Então o que vai acontecer? A gente vai ver que nós precisamos crer. Ele diz: aquietai-vos, diz o Senhor, e sabeis que eu sou Deus, para que a gente possa clamar e Deus nos dá força, como ele foi ali. Simplesmente Eliseu orou e veio aquela paz. Ele era muito tranquilo. Eu leio isso aqui, eu sinto assim a paz de Eliseu, um cara tranquilo. Eu sinto lendo isso aqui como se ele fosse um homem, né, realmente muito tranquilo nas coisas que ele estava fazendo. Ele não se atemorizou diante daquela grande dificuldade, né? E o que a palavra de Deus nos garante? Olha o que diz em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, sim, eu vou ajudá-lo. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Lindo, lindo e maravilhoso. Isso aqui, gente, é uma verdade na nossa vida, uma realidade que tem que ser constante na nossa vida, uma realidade que vai destravar aquilo que está nos paralisando. Então, se eu creio nessa palavra, eu creio que há solução para aquilo que eu estou buscando. Ou quando eu vou aconselhar alguém, fortalecer alguém, eu sei que assim como Eliseu, ele tinha força, ele tinha uma palavra de comando e ele dizia aquela palavra e aquela palavra se cumpria. E sim, somos nós temos que dizer palavras com convicção que é direto do trono de Deus e que ele vai trazer a cura, ele vai trazer restauração, ele vai te ajudar nos momentos difíceis. Ele diz: não temas, esse é o nosso Deus, ele está conosco, ele está contigo. E nem te assombre. Então, queridos, tudo isso que nós estamos passando, todas as situações são muito bombardeio de informações para nós, não é verdade? No começo, quando essa pandemia chegou, nós tínhamos medo até de respirar. Porque da onde vem o vírus? Era o vírus da onde? A gente não sabia, né? Ficava com medo. E todo mundo em casa. Agora já estão abrindo, estão vendo como esse vírus ele transmite, como é a situação, né? Então as pessoas começam a respirar mais um pouco, a entender o medo, né? Aquele medo que antes não era nem medo, não, era um pavor. Agora a gente está o quê? Nos cuidando. Isso sim, nós estamos. Mas nós não estamos paralisados, porque isso nós temos que viver todos os dias da nossa vida, na presença de Deus, quando Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Esse homem, Eliseu, ele era um homem da paz, ele era um pacificador. Ele levou o exército para apresentar ao rei e dizer: olha, aqui está, mas não precisou lutar. É tão tremendo isso. Ele chega para o rei de Israel e diz: olha, rei, aqui está o exército da Síria. Todos estão aqui.
seus cavalos, seus cavaleiros estão aqui. Mas não precisou de guerra. E nós vencemos muitas vezes, as pessoas estão querendo, esperneando, querendo fazer com a sua própria força, ganhar as situações na sua própria força, espernear, fazer, não. Ore, tenha um momento de intimidade com Deus, busque esse Deus cada vez mais e Ele vai te responder e você vai ganhar as batalhas na oração. Você vai ganhar do inimigo em oração. É melhor às vezes você recuar sim, que não é vergonha. Recuar no sentido de você ficar calado, de você crer naquele Deus, vai para o seu quarto e ore ao Senhor. Mas a gente está querendo às vezes fazer da nossa maneira. E Eliseu fez a maneira mais maravilhosa, conseguiu levar aquele povo que estava cego para um lugar, ainda deu segurança para eles. É como nós muitas vezes estávamos cegos e Deus vai e nos trata e abre os nossos olhos espirituais para que a gente veja, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Porque nós acreditamos em muitas coisas da palavra, mas quando vem uma dificuldade parece que a gente esquece tudo. Então é onde nós vamos nos fortalecer. Olha o que diz, eu coloquei aqui alguns. Olha o que diz Romanos 12:18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Jó 22:21 diz assim, apega-te a Deus e tenha paz. Romanos 5:1 diz assim, justificados pela fé, temos paz com Deus. João 14:27 diz, deixo a paz, a minha paz vos dou. Jesus falou. Salmo 119, 165 diz, muita paz tem os que amam a tua lei. A tua palavra, aquele que ama a tua palavra, tem paz. Diz que tem muita paz. Não é paz só, muita paz. Isaías 26, 3 e 4 diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse versículo é maravilhoso, porque ele trata conosco tudo aquilo que nós estávamos precisando. Tudo aquilo que Deus está falando conosco no mais íntimo, porque ele diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, queridos, quando a nossa mente está no Senhor, nosso coração voltado para Ele, a nossa segurança se estabelece. Porque Ele diz que Ele vai conservar em paz. Olha o que houve lá. Eles foram, receberam um banquete, receberam alimento e voltaram. E houve paz em Israel naquele período. Então, o tratamento de Eliseu, o que Eliseu mostrou para aquele povo, ter fé, continuar, foi sobrenatural. Aquilo, sabe, com certeza entrou no coração daquele povo, para que eles não desanimassem. E somos nós hoje que não devemos desanimar. Porque ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós estamos numa batalha, mas nós já sabemos que o nosso Jesus, ele venceu. Agora, cabe a nós vencermos também esses momentos difíceis, com fé, esses momentos que Deus tem falado conosco, para que nós tenhamos, como está lá em 1 João 4,4, ele vai dizer, aquele que está em mim, aqueles que está com você, em vocês, é maior do que aquele que está no mundo. E nós temos que crer nisso. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele quando foi, ele deixou o Espírito Santo. E ele trabalha em nós. E ele diz que essa paz é um resultado da obediência. A paz é um resultado da obediência, porque Eliseu era um homem obediente. Era um homem que ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele orava tranquilamente. Senhor, cega esses inimigos. Nós podemos fazer essa oração. Senhor,
cega esses inimigos. Senhor, abre os olhos espirituais dessa pessoa ou dessa situação. Ou então abra meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa ver o que está acontecendo nessa situação. Como vai ser daqui para frente, Senhor? O Senhor, claro, Ele nos revela o que Ele quer. Mas Ele vai, com certeza, diante da nossa oração, nos trazer paz, nos trazer consolo. Ele não vai nos deixar sem uma resposta nesse sentido, porque Ele vai nos dar uma paz tão grande. Uma paz que excede a todo entendimento, que vai vir sobre nossa vida. Então, nós sabemos que essa paz não é ausência de conflito, como nós lemos aqui. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não é ausência de conflito, mas é autoridade sobre o caos. Essa autoridade é nossa. Deus deu à igreja, Jesus deu à igreja, para que nós possamos vencer e sermos esses que vão fazer a diferença na vida daqueles que vão precisar. Porque vai ter muita gente já está precisando da nossa oração, do nosso consolo, de dizer não desanime, dias melhores virão. Essa situação vai passar. Pessoas que perderam seus entes queridos. Senhor, levanta as pessoas para estar com eles, consola o coração. Mas não é só dessa doença que se morre, não é verdade? Então, em todas as situações, nós sabemos que o mundo, ele tem as suas dificuldades para nós enfrentarmos. Mas Deus nos deu essa autoridade para que esse caminho que Deus preparou para nós, seja um caminho de paz, de alegria, mesmo em tempo de tempestades. Mesmo em tempos difíceis como nós estamos vivendo. Mesmo em tempo que a gente não pode se abraçar. Mesmo em tempo que a gente não pode fazer o que nós queremos. Nós olhamos, vamos fazer isso hoje. Vou até ali, volto, né? Para não nos expor muito, para também não estarmos muitas pessoas na rua. Então a gente está delimitando as nossas ações, não é verdade? Então nós sabemos que isso tudo atinge, sim, mas nós sabemos quem é o nosso Deus, que lá na frente, onde a gente nem imagina como vai ser, Deus tem algo excelente para nós, para a igreja dele. Ele disse isso, né? E nós estamos vivendo coisas que nós nunca esperávamos passar. E é interessante que a gente lê na Bíblia tantas coisas, lê em Apocalipse tantas coisas, sabemos tantas coisas às vezes da palavra, mas quando é conosco, chegou esse momento, a gente se surpreende. Muitas pessoas estão surpreendidas, mas a palavra de Deus já nos afirma sobre isso. É um alinhamento que devemos ter com a palavra de Deus sobre a nossa vida para vivermos aqui na terra. E sermos abençoados, porque Ele nos abençoou, Ele nos amou primeiro. Então tudo isso já está garantido para nós. Nós temos que tomar posse disso tudo e viver com excelência. E Ele diz mais uma vez, aquietai-vos, diz o Senhor, aquietai-vos. Acalma o teu coração, confia nele, porque o seu descanso é a sua força, está a sua força. Ele é Deus. E Ele vê além das circunstâncias. Então, queridos, para nós terminarmos, nós vamos só lembrar do quem foi Eliseu nesse momento. Eliseu, para nós pegarmos isso como uma palavra de vida para nós. Uma palavra da revelação de Deus para a nossa vida. Para que nós saiamos daqui hoje completamente, né, vendo aquilo que o Senhor deixou para que nós pudéssemos ver. Nós já vimos, nós já temos experiências e nós sabemos que tudo isso que está aqui nós podemos viver e trazer para o espiritual, não é isso? Então Eliseu foi um homem que ele possuía um discernimento espiritual, pela intimidade, pela busca,
pelo comprometimento que ele tinha com o reino de Deus e com Deus. Então ele era um homem com discernimento espiritual. É tão bom nós conhecermos pessoas com discernimento espiritual. É tão bom nós vivermos também isso. É muito bom porque Deus vai falar, vai por ali, vai por aqui. Como foi Eliseu, olha, rei, não vai por ali, não faça assim, faça assim. Ele dava bons conselhos, ele tratava com o rei, né, para que aquilo fosse estabelecido na vida deles. Então isso é na nossa vida também. Quanto mais nós temos Deus, quanto mais nós deixamos o Espírito Santo fluir na nossa vida, intimidade, uma vida separada para o Senhor, com certeza nós vamos ter discernimento. Nós não vamos por ali, não vai dar certo. Ah, sim, nós podemos fazer assim. Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Então isso é intimidade. Isso é uma primeira coisa. Discernimento nos ajuda a lidar com as circunstâncias do dia a dia. Senão, nós já estávamos totalmente fora do controle. Mas ele diz que aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu sou o seu Deus. Aí nós nos apegamos nessa palavra e continuamos. Ele era um homem que tinha esses bons conselhos guiado pelo Espírito Santo, né? É isso que nós temos que ter. Ele tinha um espírito pacificador, ele era um homem de paz, ele sabia tratar das situações sem guerra. E nós, como nós estamos tratando com as situações? Estamos em paz na nossa casa nesse tempo, estamos rindo, estamos tentando viver de uma forma melhor, eu às vezes vejo amigos fazem aquele quebra-cabeça, outros jogam. Como tá? Oram. Como tá esse momento? Então ele diz que ele tinha esse espírito. Não adianta estarmos juntos, falar que temos Deus e estarmos em guerra, brigando com as pessoas, nos incomodando com tudo, não. Isso não é do Senhor. O Senhor quer estabelecer em nós algo tremendo para que nós possamos viver uma vida de paz aqui na terra. Ele também possuía intimidade com Deus para viver tudo isso. E no Salmo 119, 18 diz, abre tu os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. E é sobre essa palavra, queridos, que nós hoje vamos refletir. E que nós vamos orar agora e pedir a Deus que abra os nossos olhos. Que venha com discernimento do alto. Que o Senhor possa encontrar em nós questões que façam que o agir dele é só orar. E o Senhor fazia com Eliseu. Eliseu orava e as coisas aconteciam. E muitas vezes nós não estamos conseguindo. Oramos e não temos resultados da nossa oração. Mas nesse momento, vamos refletir sobre isso, vamos pedir ao Senhor, porque Ele diz aqui, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja a maravilha da Tua palavra. E se eu estou vivendo essa palavra, se eu me dedico a aprender essa palavra, com certeza o Senhor vai cada vez mais me dando habilidades, me dando revelações, e eu vou começar a viver muito mais do que Deus tem, o que eu estava vivendo, muito mais. Vai ser constante a alegria dentro de mim, mesmo diante as tempestades, mesmo diante as dificuldades. Amém? Que o Senhor tenha colocado isso no seu coração. Eu quero orar com você, quero pedir ao Senhor que essa palavra ela venha fazer a diferença hoje. E que você reflita sobre ela e peça ao Senhor, amém? Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor esse tempo que Ele tem nos proporcionado, porque são tempos valiosos, amém? Senhor, nós queremos mais uma vez, Senhor, estar diante de Ti, Senhor. E te pedir, Senhor, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver, Senhor, para que nós possamos ver a maravilha da Tua palavra e vivê-la,
Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor tem tesouros escondidos para os teus filhos, Pai, que ainda, Senhor, nós não alcançamos, mas o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Deus. Nessa hora nós queremos quebrantar o nosso coração, Pai, para que aquilo que ainda nós precisamos, Senhor, estar diante de Ti, melhorar, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor venha, Pai, agora com Teu bálsamo, o Seu refrigério. Visita cada família, cada pessoa que está aqui, Senhor, comigo nessa hora. Que essa palavra de poder e graça, porque o Senhor diz aqui que Eliseu orou e tudo se fez, tudo aconteceu. E nós queremos ser assim, Senhor, orar e ver, Senhor, quando a nossa oração está alinhada com o Teu reino, com o Pai. Esse alinhamento, Senhor, que nós precisamos viver para que todas as nossas orações sejam respondidas e alcançadas. Então, Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse tempo. Seja com cada um de nós e nos abençoe, consola e nos dê força para essa semana, para esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, um beijo. Amanhã, às 9h30, temos culto. Já me parece um tanto presencial, creio que vai ser também transmitido, né? Mas nós vamos estar juntos mais uma vez, tá bom? Que vocês tenham uma semana maravilhosa de vitória e com os olhos espirituais abertos, ok? Beijo, tchau, tchau.